votação a aprovação da ata da primeira reunião. Bom, ninguém? Então, em votação, quem for a favor da aprovação, fique como está, se não se manifeste. Então, aprovada a ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Superior. A segunda ata parece que não foi inserida no Drive, né? Confirma isso para mim? Se não foi inserido, não sei se vocês... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Não foi inserido não, Rafael. Porque a nossa secretária está de férias, né? Então, eu vou deixar para a próxima reunião a aprovação dessa ata. Então, a gente joga para a próxima reunião, tá? Aprovação da segunda reunião. Homologações ad referendo. A gente colocou essas últimas que foram feitas em dezembro para cá, e aí muitas são atualização de curso, né? Curso FIC, que tem a prerrogativa de fazer ad referendo. Que eu me lembro eram só essas específicas e relacionadas a prazos até dia 31 de dezembro. Então, em discussão aí, se alguém tiver alguma dúvida... Poderia repetir, por favor, Rafael? Eu não entendi direito. Não, item 1.3, homologação das ad referendo. Elas foram colocadas todas na pasta, as resoluções ad referendo que foram feitas do intervalo da última reunião para essa. Aí está em discussão, se alguém tiver alguma dúvida, necessitar de algum esclarecimento, em discussão. Se não, em votação, para homologação da... Oi. São as que estão no expediente ou na ordem do dia. Tem duas pastas com processos diferentes. Bom, elas têm que estar separadas, a de referendo. Não tem uma pasta expediente? Tem a pasta expediente, mas elas estão só com o nome de com o número do processo, não tem... Não, é expediente. É só abrir o arquivo. Sim. Elas estão ou não estão? Estão sim, estão na pasta. Tá. Estão sim. Então essas são as resoluções de referendo para aprovação. Isso. Bem, eu levantei a mão aqui, eu não sei se está... Pô, Fernando, não tinha visto. Pode falar, pode colocar. Tem mais gente até que levantou a mão também. Eu queria um esclarecimento, porque entrou no expediente de aprovação de ad referendum, certo? No entanto, a gente teve outros ad referendos que foram, que retornaram para alterações, para voltar para esse plenário, né, para que a gente possa avaliar, e esses documentos não estão ali seja no expediente, ou seja na ordem do dia. Para dar alguns exemplos, né, a gente não tem, por exemplo, o relatório de gestão, né, que foram sugeridas algumas modificações, assim como outros procedimentos não ocorreram. Então, eu quero começar citando alguns, né? A gente não viu encaminhamento relacionado ao plano de desenvolvimento institucional, né? Não houve esclarecimento até o momento quanto às portarias dos grupos de trabalho criados na última reunião ordinária do Conselho Superior. E agora a gente chega para essa reunião sem que esses assuntos tenham sido apresentados, debatidos, e me surpreende, né, uma reunião que inicia como reunião extraordinária, né, sendo convocada com menos de 48 horas, né, a gente não estamos aqui no horário que bateria as 48 horas, sem que seja uma reunião para tratar dos assuntos já acumulados dentro do Conselho Superior, ou seja, com novos assuntos, né? Então, a gente vem com um expediente abrangente de documentações para aprovação dos ad referendo, mas não temos os documentos que deveriam, né, ter sido apresentados. Então, queria, para começar, esclarecimentos, seja quanto ao método, seja quanto aos documentos especificamente. Portaria do G3,
onde está o relatório de gestão e o que se foi encaminhado relacionado ao PDI. Próxima, Leísa. Abaixa sua mão, Fernando, por gentileza. Quem falar, gente, vou pedir para ajuda para abaixar a mão, para a gente não se confundir aqui. Olá, boa tarde a todos e todas. Deixa eu baixar a mão aqui. Um excelente ano para todos, todas aqui. Muito feliz de estar aqui, né, tocando os nossos trabalhos aí para 2025. Então, eu acho que minha fala também vai um pouco na linha do Fernando, assim, a minha preocupação com tamanha quantidade de demandas para a gente dar conta em tão pouco tempo, entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar no encaminhamento, pensar com calma nessas, né, se debruçar com calma sobre os documentos. Eu, particularmente, não tive, estou atendendo a várias, enfim, outras demandas que vêm ainda nesse retorno, e, assim, 48 horas foram, gente, impossível para dar conta das demandas. Então, assim, eu acho bem preocupante a gente referendar algo que nem conseguimos, enfim, se debruçar com qualidade. É basicamente isso. Ok, mais alguém? Não. Gente, essas resoluções são resoluções do período, né? Só respondendo ao Fernando. Fernando, a gente está aguardando as comissões se reunirem. O que a gente decidiu era o seguinte: precisava completar as comissões, os segmentos não estão completos e a gente ficou de esperar, inclusive quem não estava na reunião, se manifestar. A gente está aguardando, a gente já recebeu algumas indicações de complementar as comissões com os segmentos, a gente está aguardando para fazer essa portaria. Em compensação, a gente liberou na última reunião que iria inserir foi o pedido, né, que inserisse o de uniforme na próxima reunião. E foi inserido exatamente isso. Então, a gente está seguindo exatamente o que foi combinado. Falta ainda as segmentações. As comissões, assim que a gente tiver completo, a gente vai fazer as portarias, mas as comissões já podem ir trabalhando nos documentos. E assim que eles forem chegando, algumas comissões já estão mandando algumas coisas para a gente, e assim que eles forem chegando, a gente vai dando tramitação. Tá? Mas a gente está seguindo exatamente o fluxo, não tem nada de diferente, não. Vocês estão me vendo, gente? A câmera, eu acho que deu apagou. Estou vendo, não. A câmera apagou aqui. Vendo não, mas ouvindo sim. Tá. Exatamente. Então é isso. Então a gente está dando andamento, entendeu? A gente só precisa receber. A gente ficou de algumas pessoas que estavam fora da reunião, a gente inseriu e ficou de confirmar com essas pessoas e fazer a portaria. E esses ad-referendos são ad-referendos relacionados a esse período, não tá elas vão ser discutidas na sequência. Esse ad-referendo que está sendo para aprovação são as realizadas no período da última reunião para essa, em relação a até documentos que têm a prerrogativa de fazer ad-referendo mesmo no nosso documento. Então é isso, ok? Escrito aqui, Eudes. Vocês estão me ouvindo, não? Oi, Estamos estão me ouvindo? Estamos sim, Eudes. Eu quero saber como é que está a questão do regulamento do Consup. A gente solicitou que ele fosse colocado para consulta pública, tendo em vista que não tem que botar mais ninguém na comissão, não tem que fazer nada, ele está pronto para consulta pública. Eu queria saber quando que ele vai para consulta pública, porque esse é um documento que já está numa fase bem à frente dos outros, que até agora não foi para consulta pública. Eu até, depois da outra reunião, eu solicitei formalmente à Secretaria do Consup que fizesse a consulta pública do documento do regimento do Consup, até pedi para que constasse também na reunião do colégio dirigente. E somado a isso, eu não entendi essa questão do uniforme. Tem um GT formado com vários representantes para discutir esse documento. O que esse documento está fazendo aqui? Eu não consegui entender, na medida que foi formado um GT para discutir essa questão de uniforme dos alunos. Eu não estou entendendo porque que esse documento está aqui se tem um GT para discutir isso. Essas são essas minhas dúvidas. E outra coisa, eu também não consegui ler nada, tá? Não dá para, em 48 horas, com o volume de trabalho que a gente tem, ler esse volume de documentos. Eu, sinceramente, eu só estou aqui presente por causa desses dois itens, né? Que é a consulta do Consup e esse documento dos uniformes, que eu não entendi nada. Eu queria só esclarecimento. Na sequência, Eudes, Fernando novamente.
Eu desabaixo a sua mão, por gentileza. Então, só para reiterar, né? Não foram, assim, é isso. Acho que a gente está falando 48 horas, mas foram menos de 48 horas. Né? O e-mail foi enviado quase às 16 horas. Então, assim, efetivamente menos do que 48 horas, menos do que o previsto para esse tipo de convocação. Então, já peço aí encarecidamente que a gente faça dentro daquilo que é regulamentado para o Conselho Superior, né? Mesmo para as reuniões extraordinárias, e, inclusive, dê uma margem maior de tempo e coloque documentos de acordo com a razoabilidade. Assim, não é razoável. Né? O que foi colocado não é razoável, então vamos seguir um pouco mais um critério um pouco mais cuidadoso quanto a isso. Acerca do que o Rafael falou, né? Os documentos que eu citei não foram enviados para a ordem do dia, então também não estão nem como expediente, nem como ordem do dia. E eu acho importante citar isso, porque senão fica parecendo que fica incompreensível nossa função aqui dentro do Conselho Superior. Né? Assim, a gente não está aqui para receber documentos meramente da gestão e aprovar esses documentos. A gente está aqui para fazer o debate e quando a gente aprova algo, isso tem que ser dado sequência. Isso não é negociável, né? Então, para que o Conselho Superior siga aquilo que a razão da sua criação, o objetivo da sua criação, se a gente aprovou algo, tem que ser encaminhado, né? A gente está falando da distância máxima da instituição, tem que repetir isso muitas vezes, né? Pelo visto. E aí a gente, de fato, o regulamento, né, do Conselho Superior, eu também concordo, vou bater aqui com o que o Otis falou, eu não consigo compreender o que aconteceu, não consigo compreender o que aconteceu com o PDI. E, finalmente, essa questão da metodologia, para mim, não está clara, que o Rafael colocou. Peço mais esclarecimento sobre isso, porque, assim, a gente tem que entender qual é a metodologia. A gente falou que criou o grupo, então o grupo está criado, não tem portaria, não tem nenhuma institucionalidade desses BTs, assim, cada um faz... E mesma coisa, a gente está aguardando completar, aguardando aonde? Foi enviado um e-mail a todos os conselheiros para as contribuições para completar essas comissões, com todas as comissões listadas para os conselheiros? Ou vão esperar cada pessoa pensada, eu vou agora, pensei e lembrei de um nome para compor? Eu acho que isso, assim, não tá legal do jeito que está. Né? Manda um e-mail, então, para todos os conselheiros, dá um prazo, né? Vamos fechar essas comissões tal data, vamos fazer as portarias tal data, e a gente segue esse rito, né? Agora, não dá para deixar isso em aberto. Vamos esperar até quando, quais conselheiros, não dá nenhum esclarecimento de quais grupos foram acrescentadas pessoas, como se essa decisão fosse da presidência meramente, não é, né? Por favor. Então, assim, minimamente esse esclarecimento e transparência. Qual é o problema de mandar e-mail para os conselheiros para a gente dar as contribuições e saber quem está entrando em cada grupo? Então, por favor, vamos alinhar melhor isso, que não está legal, não. Não está bom, não. Próximo, Thaís. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, escutamos. Não vemos. Obrigada. Eu queria apresentar também uma preocupação que vai no sentido do que colegas anteriores colocaram. Se a gente entende que o Consup é um espaço de democratização da instituição, né, um espaço máximo de democratização da instituição, e esse é um entendimento da gestão e o entendimento dos conselheiros eleitos, a gente precisa efetivamente fazer com que isso aconteça através de uma série de procedimentos que envolvem a execução desse trabalho durante as reuniões de Consup, antes das reuniões do Consup, pós-reunião do Consup. Então, existe um trabalho que precisa ser feito também pela Secretaria do Consup, provavelmente supervisionado, orientado pela presidência do Consup. O Fernando, que me antecedeu, citou alguns procedimentos importantes nesse sentido, né? Mas eu trago também aqui o fato da gente não ter tido nem acesso à ata da última reunião. Então, se a gente está dando continuidade ao debate, às demandas, às decisões tomadas na última reunião, a gente precisa dessa ata aqui. Não dá para continuar sem a gente consultar essa ata e sem que haja uma retrospectiva e uma atualização desses pontos, porque a sensação que a gente tem é que a gente está executando meramente
aprovação automaticamente de demandas trazidas sem uma organização, sem uma sequência, sem uma lógica. Essa é a sensação que eu tenho nesse trabalho, em que a gente percebe que nem o tempo necessário previsto em regulamento para que a gente dê conta efetivamente de se apropriar, de entender o que aconteceu na última reunião, entender quais foram as tarefas realizadas pós-reunião, pós-decisões da última reunião, ou não foram realizadas, né? Porque sobre a constituição das comissões, eu, como conselheira, não recebi nenhum e-mail dando continuidade. Então, assim, quem executa essa outra parte do trabalho, sabe? É muito ruim que a gente aprove de referendo uma série de documentos que estão numa pasta, onde faltam outros documentos, eles não são nem citados na reunião. Então, eles precisam ser citados. Que processo nós estamos aprovando? Esse. Estão no expediente. O que a gente vai discutir na ordem do dia? Tem que haver uma retrospectiva com relação à última reunião. Então, é um trabalho que ele não se dá só na mera aprovação automática, em meia hora, em 40 minutos ou em 2 horas, mas, enfim, para fazer passar uma série de demandas, como, por exemplo, a atualização do curso do meu campus, que está aí desde finalzinho de 2022, né? Ele está aí, na ordem do dia, mas ele não apareceu na última reunião, não apareceu na anterior. Que tipo de organização está se constituindo aí, né? Qual é a metodologia efetivamente? Então, metodologia, como foi colocado por conselheiros que me antecederam, ela é fundamental para a garantia da democratização desse espaço. Não é só o conteúdo, é forma e conteúdo. Então, o método é fundamental, a gente precisa entender isso, e se isso ainda não está acontecendo, eu acho que não tem nem condições da gente aprovar nada nessa reunião aqui hoje. Bom, mais alguém? Thaís, abaixa a mão, por gentileza. Gente, então a gente está no ponto homologação das resoluções. A gente já colocou os pontos aqui, né, da questão da metodologia. A gente indicou pessoas que não estavam nas reuniões. A gente está confirmando as indicações dessas pessoas, por isso que não foi feito portaria. Outro ponto que a gente colocou também, né, que a secretaria estaria de férias em janeiro. E mesmo assim, a gente marcou a reunião em janeiro. Então, existe uma dificuldade também porque a secretaria estava de férias e não tem substituição. Então, é importante entender isso. E essas homologações são pontos que têm prerrogativa de sede de referendo, que estão relacionados aos prazos relacionados da última reunião até essa. Então, caso queira, a gente pode jogar para outra próxima reunião as homologações das resoluções que entendem que há continuidade. Em relação, acho que o Fernando colocou daquelas anteriores, a gente está aguardando as revisões dos documentos para apresentar, eles ainda não estão prontos, existe um tempo, foi recesso. Teve recesso de Natal, a gente fez a reunião, teve recesso de Natal e início do ano. Então, assim, os documentos estão em revisão, eles vão seguir a ordem da sequência que forem chegando para a Secretaria do Consup. Esses não chegaram, né? Então, isso é importante ficar claro, porque não existe nada subjetivo em relação a isso. É simplesmente porque a gente precisa receber o documento, tá? Para as equipes avaliarem. Tem que aguardar as equipes avaliarem. Então, por isso que eles não estão colocados aqui. E aí, respondendo Eudes, a gente falou na próxima reunião de colocar a questão do uniforme para a próxima reunião, por causa dos alunos. Você mesmo colocou isso. Isso que foi entendido que era para botar em discussão, mas também podemos tirar da ordem do dia, não seja problema. E eu pedi então, isso? Eu não pedi isso, não. Pediu, você falou que não tinha conversado com os alunos, você levantou exatamente a mão, falou que não Então, tinha conversado com os alunos, que ia ter reunião do colegiado continua no dia não seguinte, conversando, ainda entendeu? não Então a gente coloca no ponto de pauta. Tá? Então, em discussão aí, as homologações. Alguém quer colocar algum ponto de aprovação de alguma resolução ou não? A gente coloca para a próxima reunião. Isso não é problema colocar para a próxima reunião. E o regulamento do consulta? Então, a secretaria está de férias, né, Eudes? A gente não recebeu a forma como seria feito isso. A secretaria está de férias, eles têm que esperar, ela está voltando na próxima semana. E aí ela dá andamento a essa questão. Não, peraí, deixa eu tentar entender. A forma como vai ser a consulta pública tem que sair da gente ou é da Secretaria do Consulta? Só para entender que eu faço hoje mesmo.
Não, a gente acorda. precisa saber qual a metodologia que vocês vão usar. Vocês mandaram e-mail, mas não mandaram a metodologia. Vocês vão usar algum sistema? Vão usar o é sistema a de gente que manda o consulta? sistema? Então tá Vai bom. usar Te manda ainda hoje. Como é que é o nome daquele sistema que a gente usa para consulta? Tem que saber se é com ele e aí eu tenho que pedir a TI para programar ele para fazer a consulta pública. Porque quando teve a consulta da carga horária docente, isso tudo foi resolvido pela Secretaria do Consulta. Mas a gente fez pelo sistema. É para usar o mesmo? Então, para mim é surpresa que a gente tem que decidir. Mas não tem problema, não. A gente hoje mesmo vai essa posição. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, gente, homologação de resoluções. Quem é a favor que a gente possa aprovar alguma delas, ou então a gente joga para a próxima reunião? Vou botar em votação, então. A gente homologa ou deixa para a próxima reunião? Quem é a favor da gente homologar, por favor, se manifeste. Quem é a favor da gente passar para a próxima reunião, se manifeste. A manifestação, onde é no chat? Ou levantando a mão, pode levantar a mão. Quer que faça enquete? Eu posso fazer enquete. Ai, não consigo fazer aqui, que eu não estou liberado. Mas a gente faz por manifestação. Escreve, se deixa para a próxima. Faz o seguinte, escreve no chat se homologa ou deixa para a próxima. E aí a gente vai fechando aí. Em votação, gente. Não tem... desabaixa a mão, por favor. Peço a todos que votem, tá? Aqueles que são titulares ou suplentes em substituição. Bom, enquanto o pessoal vai votando, nem todo mundo votou, vou aguardar o pessoal votar. Vamos para o segundo ponto e depois a gente fecha esse daí com as votações de todo mundo. Pedir a todo mundo para ser mais ágil aí na votação para a gente conseguir finalizar. Segundo ponto, informe. Informe sobre os novos campos. Foi uma solicitação do conselheiro Marco Aurélio, que pediu por e-mail, mas teve outra pessoa também que pediu na reunião, não lembro quem, Leísa. E aí a gente... Hã? Desculpa, não, eu só ia pedir porque tem gente no chat que está como usuário desconhecido. Eu ia pedir só para se identificar, porque aí está votando, a gente não sabe quem é que está votando. Eu acho que ela se identificou lá em Quem cima, tá eu como acho que é a usuário? Lívia. Desconhecido. Tá todo mundo com nome para mim. É que tem uma pessoa... Mas tem mais. Para mim apareceu mais de um usuário desconhecido. Para mim, tá aparecendo o nome de todo mundo. Você está logada no Teams do Instituto? Sim. Você está com e-mail pessoal ou não? Sim. Institucional. Para mim, todo mundo aparece com o nome. Para mim, só uma pessoa não apareceu como desconhecido. Ó, abaixo da votação do Paulo Borges, tem uma votação usuário desconhecido, por exemplo. William, é o William. Ah, sim. Aqui não William. Abaixo Eu não do estou conseguindo acessar o chat para votar. O que aparece como tô pelo desconhecido celular. é porque é pessoa fora do Teams. Que não O não verificado, né? É não verificado ou é desconhecido? Sobre a instituição, possivelmente. Só que aparece, no meu caso, aparece o nome dele, o William. Para mim aparece Só o que nome de diz todo que é mundo. não verificado, ou seja, que ele não é. É porque ele não está com que são pessoas que não são do Instituto. A maioria está não No meu aqui aparece o nome, Paulo Borges. Gente, então William, eu vou verificando aqui no final, eu faço a Romildo, contagem e verifico, André. beleza? Para a gente ter, só para a gente avançar aqui. Só pra você Informes, poder então, verificar, informes sobre os mandei um novos print. campos. Gente, a gente falou na última reunião que a gente iria falar um pouquinho dessa questão dos novos campos, né? A gente tem 3 novas unidades, Belfor Roxo... Não, são 3 novas unidades, Arena Olímpica, Complexo do Alemão e Teresópolis. E as duas, né, que são consolidação, que é São Gonçalo e Belfor Roxo. E a gente, um panorama aqui, vamos falar de cada uma, né? Vamos inicialmente pela Arena Olímpica. A Arena Olímpica
Foi fechado todo o projeto de adaptação da arena e ele vai estar em licitação agora para os inícios das obras da Arena Olímpica e o início provisório na outra arena que já existe a partir de abril, o início das atividades com cursos relacionados ao programa Partiu IFE, que é o programa de preparação para o IFE, e curso de formação inicial e continuada. A licitação ela vai iniciar talvez ainda nesse mês de março, abril, e deve ser um período aí de previsão, talvez de uns 6 meses, porque o projeto é um projeto só a parte interna, né? Não tem construção externa. Bom, esse é o primeiro. A gente tem feito discussão, a gente criou grupo de trabalho para contribuir na construção do campus, né? A gente está fazendo a consulta até hoje, até ontem, né? Eu acho que era, ou até hoje, não sei. Ou 23 ou 24, para as pessoas indicarem a participação, e estamos montando os grupos de trabalho para ajudar a construir os projetos pedagógicos dos cursos e algumas ações relacionadas à implementação da unidade provisória. Alemão, a mesma coisa. Basicamente, a gente criou uma comissão que tinha até o Conselho Superior, né? Tinha um representante, que era o... Como é que é o nome dele? Michel, não, Tinha um conselheiro que participou da comissão anterior, né, de Paracambi, que ajudou, junto com a comunidade, criar um mapeamento de cursos iniciais para começarem o campus. E aí a gente está começando esses campos também numa sede provisória. Está cortando? O vermelho vai deixar ter aula, tal. Márcio, seu microfone está aberto. Márcio, teu áudio está aberto. Eu achei que ele estava perguntando. Eu achei que estava picotando o meu áudio, porque a internet aqui na reitoria está meio instável. E aí essa comissão com a comunidade, ela criou alguns cursos fixos para iniciar, né? E aí a gente agora já começou a obra, né? Já está no processo de demolição. Em seguida da demolição é o preparo do terreno e a construção da unidade. Então essa é a que já iniciou efetivamente a obra no espaço. A gente tem também a construção da comissão também, que até hoje que eles estão para colocar aí as contribuições para as comissões que vão ajudar a gente a gerir nesse espaço provisório. Também começa em abril no espaço provisório, dentro lá da comunidade, na nave do conhecimento. Teresópolis, a gente ainda está fechando o projeto para licitar. A gente já recebeu toda a papelada de doação e a gente vai começar em uma escola municipal inicial também, provisória, em abril. E a gente já criou as comissões já fizemos reunião com os coordenadores e vai ter uma visita em loco lá em Teresópolis também e vão montar essa comissão. Então, as comissões Alemão e Arena estão em finalização desses grupos, Teresópolis já está montada, e estão ajudando a gente a construir essas etapas do processo. Existem 2 dúvidas que todo mundo tem de campus, eu não sei nem se era essa dúvida do Marco Aurélio, que é o Campus Paraty, né, que é um centro de referência que a gente tem lá, com a proposta de ser uma unidade, numa complementação dessas unidades, então Paraty, mas ainda não está nada certo, e a Leopoldina, que o Ministério do MGI convidou a gente para integrar junto no projeto da reforma da Leopoldina e a construção de um campus na área de arte e cultura no espaço, mas isso ainda está no campo das ideias. E aí, às vezes, confunde as pessoas, porque as pessoas acham que já é uma unidade já consolidada na expansão, mas ainda não é. Bom, esses são os informes iniciais. A gente pode depois fazer mais desdobramentos de cada uma dessas unidades, seguindo a lógica aí de avanço dessas ações. E a gente pode também, em tempo, trazer novidades aí para vocês em relação a esses campos. Então, vou botar aí alguém que tiver uma dúvida do informe para a gente poder sanar aí em relação à questão dos novos campos. Deixa eu ver, acho que levantaram a mão aqui. Isso, eu que levantei. Cadê? Eu levantei a mão. Leísa. Isso, deixa eu baixar aqui. Então, eu ia perguntar, na verdade, né, eu já participei de algumas reuniões, né, de implantação, né, dessa primeira reunião com os servidores, mas eu acho que vale a pena aqui
né, dividir com os conselheiros uma explicação de como é que vai ficar o interesse das remoções nessas pessoas, dos servidores, né? E não só, né, para esses campi, mas como é que está sendo esse processo de envolvimento dos servidores na construção, tudo, e na questão da remoção em si, e depois como é que a gente vai fazer para sanar essas vagas que ficarão ociosas, né, nos próprios campi, né, após, enfim, quando a gente conseguir iniciar com todo esse público, como é que a gente vai fazer com essas vagas ociosas aí, posteriormente. Acho que é mais ou menos isso. E uma pergunta, eu posso estar enganada aqui, mas esse tópico estava na pauta? Só isso, encerro aqui. Sim, estava na pauta. Estava, Leise, estava na pauta, sim. Marco Aurélio. Oi. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Perfeito. conseguimos. Obrigado. A minha preocupação é a mesma da Leisa, simplesmente a gente sabe que vai gerar um fluxo de servidores querendo, obviamente, querer se deslocar para mais perto de casa, a qualidade de vida, tudo que a gente já sabe. E a minha grande preocupação é exatamente como é que a gente vai tapar todas essas demandas, porque não dá para simplesmente sair um servidor, sei lá, de gestão ambiental e vem um de matemática. A saída dos colegas, infelizmente, tem que ser atrelada à entrada de alguém com o mesmo perfil que substitua, porque senão vai gerar o caos nos campi. E, ao mesmo tempo, são praticamente 3 campi, com a possibilidade ainda do Leopoldina e Paraty, que, teoricamente, são os que menos evoluíram ainda. E uma outra preocupação minha é o Alemão é uma área de uma antiga fábrica de tinta. Existe algum documento atestando que foi desmontado a fábrica e não existe contaminação ambiental? Que, infelizmente, num país onde o empresariado compra carne teoricamente podre e vende como carne nova, fica o receio de entrarmos em uma área onde era uma fábrica de tinta que tem um potencial poluidor absurdo e não sabemos se existe alguma documentação do órgão ambiental sobre o encerramento e a qualidade daquele ambiente. Obrigado. Ok, Marco. Fernando, acho que levantou a mão, né, Fernando? Bem, primeiro eu queria perguntar sobre essa questão da previsão das novas vagas, né? Se existe alguma previsão de atualização do modelo de dimensionamento de FRJ, segundo a 246 e portaria subsequente, né? E aí isso vem com a mesma preocupação que a Leisa levantou, assim, né? A gente tem o sistema do Banco de Interesse de Remoção, criado no IFRJ, e eu entendo que é perfeitamente viável, possível, organizar esse fluxo de remoções para que efetivamente elas aconteçam e para que possa ser feito da maneira mais democrática possível com os servidores que vão começar construindo esses campi e não vão precisar fazer um trabalho simplesmente porque vão vestir a bandeira do IFRJ. Porque vestir a bandeira do IFRJ todos nós vestimos, né? Somos servidores públicos federais e vestimos essa bandeira desde sempre. Mas é preciso que isso seja feito para que ninguém seja convidado com uma expectativa de remoção que pode não ocorrer, né? E vai ficar no critério da gestão. Isso, na minha opinião, é um erro, é um problema, né? É um problema porque você acaba deixando esses servidores quase que na mão da gestão, tendo que passar o pires para poder ficar meramente trabalharem perto das suas casas e terem qualidade de vida, ou querer seguir um projeto pedagógico específico, porque são alinhados aos cursos que vão abrir e querem estar lá nesse campus. Então, existem várias razões para que os servidores queiram para esses campos, e eu acho que isso não deveria, de forma alguma, ficar apenas sobre critério da gestão, esse tipo de expectativa. Isso é preciso ser feito agora. Eu acho que isso tem que ser esclarecido à comunidade mais uma vez. O que a gente pede como conselheiro, como comunidade, como representante de segmentos aqui dentro desse conselho, é transparência e democracia. A gente não precisa de nada mais nessa instituição, mais do que transparência e democracia. Mais do que fluxos esclarecidos, bem desenhados, que também é importante, é democracia. É um método claro, transparente, que a gente precisa desde o início. Né? E não adianta vir depois, como a gente tem recebido denúncias, de gestor levantando a voz em reuniões, né? de coisas inaceitáveis. Assim, a gente precisa de um método claro, de incluir isso dentro, uma previsão dos bancos de interesse de remoção, pensar esse processo com clareza, criar uma metodologia para que isso aconteça e esclarecer
e a gente aqui, como conselheiro, poder participar, contribuir da melhor forma. Mas eu acho que é um pouco do que eu gostaria de falar aqui e perguntar. Perfeito. Esclarecendo aí, então, a Leísa e o Marcos, a gente não está falando de remoção, gente. A gente está falando de construção dos campos. Então, assim, no momento que for remoção, é remoção. O que a gente fez é um mapeamento, que está bem claro, que é um mapeamento de interesse de pessoas que têm interesse em atuar nessas unidades. Essas pessoas foram convidadas para formar grupo de trabalho para participar. A gente não está falando que elas vão ser removidas. A gente deixou isso muito claro nas reuniões que a gente participou. Então, assim, não tem cargos ainda para as novas unidades, acho que foi o Marcos que perguntou, né? Não tem cargos para as novas unidades, por isso a gente precisa ainda construir os PPCs, toda a parte operacional relacionada às demandas relacionadas à construção dos projetos político-pedagógicos, da questão das obras. Então, esse trabalho ele está sendo feito com pessoas que têm interesse em estar atuando nessa unidade. Então, é um trabalho voluntário mesmo de construção das unidades e que a gente ainda não está falando de remoção, até porque a gente não tem cargos, então não tem como eu tirar, né, a Leísa, que se inscreveu, por exemplo, lá no alemão, não tem como eu tirar a Leísa de Pinheiral e botar no alemão, porque eu não estou mudando ainda ela, né? Então, a ideia é fazer os projetos. As pessoas acham que o campus ele só nasce no espaço físico. E ele não nasce só no espaço físico, ele tem que fazer concepção, tem que estudar os arranjos produtivos, e é isso que a gente tem feito na construção dessas unidades. Então, podem ficar tranquilos em relação à questão da redistribuição, porque esse não é o foco que a gente está trabalhando nesse momento. A gente está trabalhando com a construção dos cursos, PPCs, análise dos arranjos produtivos, é um pouco nessa linha que a gente está trabalhando nesse momento. Né? E o trabalho inicial também, existe um burocrático inicial aí da Constituição, com as prefeituras às vezes prometem muita coisa, chega na hora H, não cumpre. Então, também tem um processo operacional aí de diálogo com as prefeituras que estão caminhando aí no âmbito dessa tramitação. Ok? Gente, mais alguém? Leísa levantou a mão novamente, né? Por gentileza, Leísa. Só ia dar uma complementaridade. Eu entendo quando você fala que, na verdade, esse mapeamento de interesse na construção desses novos campi, mas, assim, desde o início, os formulários, né, sempre indicam interesse em remoção. Inclusive, o e-mail, né, de uma das opções que eu coloquei vem servidores interessados na remoção para o campi. Então, tem que tomar muito cuidado com a forma com que se coloca também dessa forma, porque é isso que foi relatado, né? As pessoas vão com expectativa e como você está falando, né? E eu já falei isso, né, em outras reuniões, é um serviço voluntário. Assim, a gente não tem que trabalhar com voluntarismo aqui. Nós somos servidores, nós temos 40 horas de demandas, nós temos serviços em ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, a gente demandar esse tempo, né, a mais, né, na construção, e eu acho super válido. Eu acho lindo construir um projeto novo, mas isso é uma coisa, né, individual. Aí, enfim, né, eu tô falando de mim nesse caso. Mas, assim, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com servidores e que esse horário, esse engajamento, esse trabalhador, ele precisa considerar na hora da carga horária dele, né? E se por acaso for extra, a gente vai pagar a mais? Vai ser hora extra? Como é que vai funcionar isso? Então, a gente não pode tratar esse trabalho como um voluntarismo, amado. Isso é muito sério. Então, acho que a minha fala fica nesse sentido, entendeu? Ok. Bom, então finalizamos aqui. Próximo ponto seria a ordem do dia. Oi? Ainda. Só para sinalizar que tem 2 inscritos. Não, vem cá, ainda. minha câmera não está abrindo. Oi. Temos Quem está falando? Fernando. Oi. Vamos lá, temos eu e a Thaís, estamos inscritos. Eu queria realmente só desculpa, eu não tinha visto, gente. Muito rapidamente, mas eu queria concluir aqui para a gente deixar muito claro que há um completo desacordo quanto a essa metodologia, esse procedimento, né? Além do voluntariado, que não é necessário, que poderia ser incluído na carga horária dos servidores, já que é um trabalho institucional, né? Igualmente, que poderia ser criado, né, uma metodologia para pensar
algum tipo de organização para a futura remoção. Isso já foi feito no IFRJ inúmeras vezes, não é uma novidade. O servidor só vai para o campus quando chegar outro, seja do concurso, de outro lugar, que vai fazer a troca. Então, assim, isso não é nenhuma novidade, não é nada assim novo que a gente está vendo pela primeira vez. Assim, por não ser novidade, isso mostra uma única coisa, que isso é um desejo da gestão. É um desejo da gestão que seja feito dessa forma, e não algum tipo de procedimento que deveria ser feito obrigatoriamente dessa maneira. Então, eu acho que é preciso esclarecer isso à comunidade. Nós, gestão, não queremos garantir a remoção para esses servidores, não queremos garantir algum tipo de posição específica dentro do banco de interesses de remoção para esses servidores. Nós não temos esse interesse. Nós temos interesse que vocês trabalhem fora da carga horária de vocês, gratuitamente para nós, para a gestão, para a instituição, e nós não faremos porque nós não queremos fazer nenhum tipo de documentação que vá garantir ou que vá colaborar para que essas remoções aconteçam na hora que cheguem servidores via concurso público, né? Uma reorganização do futuro concurso para esses campi. Eu acho que isso precisa ser esclarecido dessa forma, como aquilo que é. Próximo, Thaís. Pessoal, eu quero pedir desculpas, pedir cordialmente, embora eu concorde com a colocação de vários conselheiros que me antecederam, mas que a gente retome a ordem da reunião no seguinte sentido. A pauta, a gente não esgotou o primeiro ponto de pauta, o expediente. O Rafael abriu uma votação sobre a homologação das resoluções ad referendo. Durante a votação, ele passou para o ponto dos informes, e aí abriu-se essa discussão, mas a gente não conseguiu visualizar o resultado dessa votação, né? Além do fato da gente não ter tido citados aqui quais seriam esses processos ad referendum, porque como a gente não teve nem 48 horas para ter acesso à documentação, na verdade a gente está tomando uma decisão que se baseia na metodologia com a qual a gente está lidando para essa reunião de hoje, porque a gente não está tomando uma decisão sobre o conteúdo dos processos, né? Homologa, não homologa. A gente está tomando uma decisão aqui a partir da forma como as coisas estão sendo conduzidas. Então, a gente atravessou o primeiro ponto sem concluir o primeiro ponto, passamos para o segundo ponto e, pelo que eu entendi, você me desculpa, Rafael, se eu tiver entendido errado, mas você já ia prosseguir para a ordem do dia, que é o terceiro ponto. Então, assim, fica complicado a gente acompanhar adequadamente, a gente decidir adequadamente, a gente depois informar a categoria, informar aos nossos segmentos adequadamente também sobre esse processo aqui que deveria ser mais democrático, mais sério. Enfim, eu quero fazer um apelo para que a gente volte ao primeiro ponto e entenda como ficou a situação da homologação, porque não pode ser a informação não pode ser transmitida para o nosso conjunto, para a nossa comunidade acadêmica, como o Conselho Superior optou por não homologar. Não, o Conselho Superior, sem acesso às devidas informações, sem acesso à ata da última reunião, não entendi por que, se a secretária está de férias, por que não houve uma substituição. Acho que deveria ter havido, inclusive quem enviou os e-mails de convocação, quem abriu as pastas, quem está secretariando essa reunião de hoje. Quer dizer, fica tudo obscuro. Como é que a gente segue dessa forma, pessoal? Eu não sei mais. Obrigado. Bom, gente, eu acho que ela caiu, ela parou, ela interrompeu, ela finalizou. Estão me ouvindo? Sim, Desculpa, Rafael, finalizei. Obrigada. Tá. Bom, gente, então só finalizando esse item 2, aí a gente volta nessa questão que a gente deixou, Thaís, eu acho que você não tinha ouvido. A gente falou que nem todo mundo estava votando, a gente pediu para as pessoas votarem. E aí, enquanto as pessoas votassem, a gente iria fazer a votação dessa... A gente ia discutir, porque é só informe, não é um ponto de pauta, é só informe sobre as novas unidades, entendeu?
Vamos finalizar isso aqui e a gente vai para o próximo ponto e finaliza 1.2, que é o que a Thaís colocou. Mais alguém quer falar sobre o ponto? Não? Do informe? Não, né? Então, vamos voltar ao item 1.2, o ponto que a Thaís coloca. A gente precisa fazer a contagem aqui da reunião. Alguém já fez a contagem aí? Não. Tem alguém secretariando a reunião, Rafael? Secretariando a reunião, não. Eu que estou fazendo tudo aqui. Por isso essa dificuldade também aqui, gente, que eu tenho que ver aqui. Rafael, deu uma contagem por alto, foram 10 para a próxima semana, para a próxima reunião, e 4 para homologar agora. Só tem que confirmar se bate com o quórum, que seriam 14 pessoas, né? Foram 10 pelo que eu contei aqui, rapidamente, para tentar ajudar. Ok. A gente tem que fazer a votação quando for, vamos fazer a votação pela votação aqui do Teams, que ela fica mais fácil. É porque a convocação tinha que ter saído individualmente para cada um, que aí conseguia entrar pelo e-mail institucional, entendeu? Então, 10 votos para a próxima, 4. Então, a gente deixa para a próxima reunião a homologação dessas resoluções, né, do período que já estão na pasta e podem ser analisadas. Rafael. Próximo ponto, terceiro ponto. Deixa eu só passar para o próximo e a gente começa, Fernando. Aí eu abro para você. Eu levantei a mão aí, Rafael. É sobre esse ponto ainda. Não entendi, Thaís. Não, eu levantei a mão só porque eu gostaria que isso ficasse registrado em ata, assim. Que o meu voto pela não homologação nessa reunião, e eu acho que, como a discussão se deu, eu acho que é importante que fique registrado em ata todos os pontos que nós colocamos aqui, que seriam necessários para que a gente pudesse realizar um trabalho consciente, adequado, sério, responsável. Só isso. Ok, tá bom. Então, o item 3, ordem do dia, gente. O item 3.1 é a aprovação da desativação do curso superior de gestão da produção industrial ofertado no campus Nilópolis. A gente está com o coordenador do curso aqui, para algumas dúvidas. Ele pode explicar por que a desativação, por que a transformação no ponto seguinte, que é o 3.2. Então, praticamente, o item 3.1 ele está atrelado ao 3.2, que é a finalização do curso superior de gestão da produção industrial e a abertura, a transformação desse curso num bacharelado de engenharia da produção. Esses dois processos já passaram, como vocês podem ver no processo, já passaram pelo CAEG e veio para o Conselho Superior para aprovação. Então, vou passar para o Edson, só fazer uma contextualização. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, conselheiros. Sou Edson Nogueira, sou o coordenador do curso de Gestão da Produção Industrial aqui no campus de Nilópolis, né? Desde 2019, aproximadamente, que nós estamos trabalhando na desativação do curso e na implantação do curso de Engenharia de Produção, né? É até uma situação natural a queda de interesse no curso de tecnólogos, né? De 2019 até agora, até 2022, nós tínhamos 20 candidatos por vaga. Hoje nós temos 4 candidatos por vaga dentro do curso de Gestão da Produção Industrial, né? O número de formandos também vem se reduzindo ano a ano, né? Enquanto em 2019 nós tínhamos 70% se formando, 55% em 2021 e 45% em 2022, 45%, né? Então, a demanda do curso, para a oferta que ele traz, estava sendo muito pequena, né? Então, nós, atuando no campus, nós pensamos em transformar esse curso num curso, naturalmente, né, no curso de Engenharia de Produção, tá? Então, nós estamos passando a desativação do curso. A partir de 2024-1 não houve mais ingressantes, né? 2024-2 também nós não tivemos mais ingressantes no curso. A partir de 2025-1 não serão mais ofertadas disciplinas
do primeiro semestre de gestão da produção industrial e assim sucessivamente, né? 2025-2, 2025-1, 2026-1, 2026-2, até que tenha o término completo do curso, né? Nós fizemos umas 2 ou 3 reuniões com os alunos, com explicação direta do que estava acontecendo, como eles deveriam proceder. Em agosto do ano passado, nós, juntamente com a PROEM, fizemos uma instrução normativa na qual a gente determinou as diretrizes de encerramento do curso, né, onde os alunos assinaram essa IN, entendendo e se comprometendo a complementar o curso da gestão da produção industrial dentro do prazo previsto, né, de integralização, isso de 4 anos e meio para 9 semestres, né, que é o máximo, e a gente está fazendo isso paulatinamente, né? Nós hoje temos 110 alunos inscritos no curso, em matrículas ativas, né? Sendo alguns, vamos colocar, deixa eu ver aqui, 3, 6, 7, 16 alunos que estão até 2019, isso é, anteriores a 2019, né? 26... 70, 193 alunos que ingressaram a partir de 2020. Tá? Então, nós estamos fazendo um acompanhamento desses alunos através das comissões de permanência e êxito, da CAEDIC, de integralização. Estamos fazendo acompanhamento, né, da evolução desses alunos, né, para ver se está tendo algum problema junto aos docentes. E o encerramento está em pleno processo. Tá? Nós já estamos fazendo, já estamos seguindo, né, aquilo que foi colocado dentro do processo de encerramento do curso. Tá bom? Desculpa, eu não sei o que aconteceu, que a minha câmera ela não tá aparecendo, tá? Eu não consegui acessá-la. Tá? Fico à disposição para qualquer pergunta, para algum questionamento. Ok, obrigado, Edson. Eu não sei se a diretora de ensino também está aqui. Rafael, só um minutinho, né? Nós acabamos de passar em novembro pelo reconhecimento do curso, tá? Então, o curso ele foi reconhecido, ele fez a renovação de reconhecimento do curso. Então, ele vai certificar os alunos, né? Vai diplomar os alunos normalmente até a sua finalização. Perfeito, Edson. Obrigado, tá? Acho que a direção de ensino está aqui, não? Eu vi a Luciene que estava... A Luciene, eu não sei se ela estava, ela disse que havia... Ela está aqui. Tá aí. Tá. Eu estou, mas é que eu estou com uma demanda aqui também, aí eu entrei pelo celular enquanto a outra reunião que eu vou precisar... Tá, se você quiser fazer algum comentário, Luciene, também, para... Olha, eu acompanhei o comentário do Edson e me sinto contemplada. Perfeito, está ok, Luciene. Obrigado. E tem um diretor do campus também. Thiago, você quer colocar alguma questão? Queria sim, Rafael, rapidamente. Primeiramente, assim, falar que a gente está muito feliz que isso seria a nossa primeira engenharia aqui em Nilópolis, né? Então, seria esse curso foi aprovado, a gente tem a nossa primeira engenharia. E aí, como o Edson falou, a gente está trabalhando isso desde 2019, mas vou estender aí meu agradecimento a toda a equipe dos docentes da gestão da produção industrial, porque é um processo que eles vêm desenvolvendo há muitos anos, até anterior a 2019, esse processo já nasceu há um tempo na equipe, e assim, minha admiração e meu orgulho pela equipe ter montado tudo isso com os mínimos detalhes, e nos últimos anos, assim, trabalhando ainda mais em cima, com a ajuda da PROEM também, o que precisava alterar. Então, meu agradecimento aí, e estou bastante feliz aí da gente ter a nossa primeira engenharia. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, gente, em discussão, alguma dúvida que os conselheiros possam ter em relação aos planos de curso? Então, a gente está juntando, só para ficar claro, já o item 3.1 com o 3.2, porque a anulação de um reflete na aprovação do outro curso, certo? Que é a transformação, os professores, né, todos vão ser repassados aí. Então, em discussão, se alguém tiver alguma dúvida... Levantou a mão aqui, Fernando. Boa tarde a todas e todos. Então, na verdade, eu levantei a mão já tem um tempo, não é nem sobre esse assunto, nem sobre o outro, né? Na verdade, eu estava querendo saber quem era, quem estava secretariando a reunião, você acabou respondendo, e eu queria registrar aqui, né, no início, provavelmente, né, vocês devem ter contado o quórum,
né? Eu não estava presente, eu só consegui chegar ali perto das 3 horas da tarde, então eu queria que fosse registrada aí minha presença, assim como a presença da Roberta também, que eu li no chat aqui, que entrou também, né? E é isso, né? Acho que para começar a registrar minha presença aí, por favor. Tá bom. O Teams, ele registra a entrada, horário de entrada, tá? Para vocês ficarem tranquilos em relação a isso também. Bom, gente, alguma dúvida sobre o curso? Em votação, a aprovação de ambos, item 3.1 e 3.2. Quem for contrário à aprovação, se manifeste. Se manifeste levantando a mão no coisa ou escrevendo no chat, tá? Quem se abstém? Então, aprovado aí a desativação do curso de Gestão da Produção Industrial ofertado no campus Nilópolis e a aprovação e a criação do curso de graduação em bacharelado em Engenharia de Produção, que já vai entrar nos editais para esse ano aí, em abril. Parabéns aí a todos que participaram dessa construção. Muito feliz. Vou passar a palavra aqui também para o Clenilson. Eu não tinha visto que você estava aí, Clenilson, da Proen. Se quiser fazer algum comentário aí sobre... Boa tarde a todos. Escuta? Sim, escutamos. A gente aqui na Proen está muito feliz, né, com mais essa abertura desse curso. A gente entende a transformação, né, e o amadurecimento do campus quando iniciou o curso superior de tecnologia, né, e a criação desse curso de engenharia agora só vem a reforçar, né, a garra, né, a determinação dos professores, né, na figura aqui do professor Edson, que sempre teve a gente na frente aqui com a gente, né, para a gente da Proen, né, é a nossa 5ª engenharia, né, então a gente entra em 2018 fazendo uma primeira com nota 5, tem mais outra que já entrou em vigor, e agora nesse próximo edital, que vai sair agora na próxima semana, novos 3 cursos de engenharia. Isso mostra realmente a determinação do Instituto na formação de engenheiros, né, de bacharelados em engenharia, das mais diversas áreas, e a gente espera também que outros campos tenham iniciativa, como o Lopes teve, e Niterói também teve na aprovação dos cursos anteriores. Parabéns, Thiago, parabéns, Luciene, mando minhas felicitações para todo o corpo docente do curso, né, e que a gente possa ter os nossos ex-alunos de gestão da produção em breve retornando para complementar a sua formação também em engenharia de produção. Obrigado. Ok, obrigado, Clenício. Eu não tinha te visto antes, que eu ia colocar você para falar também antes. Vou passar para o Edson como coordenador do curso, né, do anterior, mas eu acho que também vai acabar se der mole, vamos reeleger ele aí. Edson. Rafael, eu gostaria muito de agradecer toda a dedicação da Proen, né, da Ana Quintela, do Clenilson, da Luciene, esforço deles em ajudar-nos, né, nesse caminho, que é a desativação de um curso que parece assim simples, mas não é extremamente complexo, né, envolve muita coisa. Gostaria demais de agradecer o GT de trabalho da criação do curso de engenharia, né, que foi capitaneado pelo professor Elton Fleck, né, com o professor Genildo, professor Vanderlei, Rosângela, professor Sérgio Henrique, professor Mariana, né? Então, eu acho que isso aí é uma conquista muito grande do campus de Nilópolis e do nosso corpo docente aqui do curso de Gestão da Produção Industrial. Agradeço também ao Thiago, todo o empenho dele também em nos ajudar nessa trajetória, né, que eu acho que vai ser muito importante para essa região da Baixada Fluminense, né? Vai ser um curso com uma formação de excelência que a gente está procurando, né, com professores capacitados de qualidade. Nós já estamos conversando com outras coordenações da matemática, da física, da sociologia, da química, para que a gente tenha no nosso grupo de professores, né, o que for de melhor dentro do campus, tá? Então, agradeço a todos os conselheiros pela confiança que estão nos passando nesse momento, né? E é isso. Eu estou simplesmente... Perfeito, Edson. Thiago e Luciene querem complementar alguma questão depois da aprovação? Só comemorar, né? Sim. Obrigado aí a todos. E agora
mais trabalho para frente. Muito Obrigado. bom. Agora tem a responsabilidade. As engenharias que começam aqui começam com nota 5. Tem que manter Pois essa é, nota aí na próxima exatamente, avaliação. exatamente. Muito bom, gente. Parabéns aí a todos os envolvidos. A gente fica muito feliz. Era um curso que a gente tinha muito interesse em avançar, assim como a engenharia de Niterói, né? Que também a gente passou aí no final do ano e que vai ser um marco aí no Instituto, essas 3 engenharias que vai ter acontecendo. E a de Niterói está tendo desdobramentos bem interessantes aí também de alguns investimentos que a gente vai conseguir para a nossa unidade. Bom, seguindo, gente, o item 3.3 e o item 3.4, eles também são mais ou menos parecidos, né? O item 3.3, ele é a autorização da continuidade do... Todo ano a gente precisa renovar a autorização. Como a fundação não é nossa, né? Ela não é uma fundação nossa, a gente tem que recredenciar todo ano, a cada ano vem para que os projetos que estão acontecendo no âmbito da fundação eles não sejam interrompidos. Então, a gente precisa aprovar anualmente a autorização e renovação do credenciamento dessas instituições. O Consulp aprovando, ele vai para o GAT, e aí o GAT, que é no Ministério da Ciência e Tecnologia, dá desdobramento, que é o núcleo responsável aí por organizar as fundações. E automaticamente, nessa renovação, a gente tem a aprovação do relatório de desempenho produzido pela Fundação, né? E o relatório de atividades anual da gestão, que avalia se essa fundação está dentro dos padrões aí relacionados. Eu vou passar aqui para o Marcos Vinícius, da Pró-Reitoria, para que ele possa complementar essas informações, mas só orientando. A gente credenciou ano passado mais 2, então possivelmente também vai vir, porque como as outras são novas, a gente não tem projeto em andamento. E aí essas aqui já tem projeto em andamento, os pesquisadores precisam aí dar continuidade desse projeto, por isso que a gente trouxe aqui. Vou passar para o Marcos para esclarecer melhor. Sintetizando, a FAC é uma fundação, né, de apoio de computação científica ligada ao LNCC, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas atende a várias instituições de ciência e tecnologia ou de ensino superior, como nós nos enquadramos. Nós nos relacionamos com a FAC já desde 2018, 2019, né? E aumentamos o nosso relacionamento com projetos financiados pela FINEP, com projetos financiados pelo Ministério da Cultura, etc. E esse momento é justamente um momento que normalmente a gente tem que fazer, que é a aprovação dos relatórios e a renovação da autorização. Como instituição apoiada, como o Rafael falou, nós precisamos renovar anualmente. Se nós fôssemos o LNCC, por exemplo, a renovação é a cada 5 anos. Há uma discussão de fundo das próprias várias instituições apoiadas de pedir o GAT, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e da Educação, para ampliar esse tempo, né? Mas, enfim, está longe. Também por isso, a gente, para não ficar com vácuo de apoio, está fazendo o processo, também deve entrar na reunião do GAT de 12 de fevereiro, do Ministério, que é o credenciamento de outras 2 fundações que são ligadas a institutos federais, que é do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo, que conhecem mais a realidade dos projetos, né? Que pode ser desenvolvimento institucional, extensão, etc., que também podem ser apoiados via fundação. E aí, só um parênteses lembrando, e aí, como Pró-Reitoria, por que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação acaba ficando com essa responsabilidade? Por exemplo, a FINEP, que é financiadora de pesquisa e estudos, né? Muitos dos editais, a fundação é a proponente, e a ICT ou a IES entra como instituição apoiada junto. É condição ter uma fundação para você captar recurso, por exemplo, da FINEP, né? Acho que é isso, eu estou aqui à disposição para alguma dúvida. Perfeito, obrigado, Marcos. Em discussão, alguém que tem alguma dúvida aí? Então, ninguém? Então, alguém Olha, levantou? eu levantei. Na verdade, eu tenho uma dúvida assim, mais geral mesmo, né? Por favor. Assim, uma dúvida geral mesmo, assim, de fundo, né? Assim, do funcionamento da própria fundação, né? Se puder explicar um pouco mais, entendeu, Marcos? Você falou tem o FINEP, por exemplo, mas, por exemplo, outros, quer dizer, é só para poder a gente realmente, assim, porque é aquela coisa, aprovado pelo Consulp,
E aí, assim, eu particularmente não tenho, isso não está transparente para mim, assim, o que é exatamente, a gente tem necessidade de estar com fundação, por que a gente está com essa? Por que não está com outra? E acho que tudo que envolve em relação a isso, né? Mas, Ok, enfim. Fernando. Posso falar, Obrigado. Rafael? Tá, peraí, tem mais alguém? Não, que aí a gente junta. Tá. Não, tem não. Por favor, Marcos. Obrigado, Fernando. É bom porque a gente, principalmente quem é mais antigo, como eu que estou aqui há uns 20 anos, a gente tem uma memória não muito boa sobre relação de fundação, etc., né? O Rio de Janeiro, algumas instituições tinham fundações, a própria UFRJ tinha José Bonifácio, que não é tão ativa. A FAC é uma fundação ligada ao LNCC, e uma fundação, na época foi o professor Rodney, estava à frente da Propi, foi uma escolha de uma fundação do próprio Estado, né, pela proximidade, e que tem um histórico, né, um histórico de transparência e de apoio a várias instituições com uma robustez, né? Se você entrar na página da FAC, eu coloquei aqui no chat para vocês verem, né, para todas as pessoas verem, então ela apoia o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o INT, o próprio LNCC, o Museu de Astronomia, o Observatório, isso de ICTs e tal. Mas não é um rol de instituições de ensino e outras, tá, que são apoiadas. Então, foi nesse momento, né? Aí agora eu estando na gestão de uns tempos para cá, e também porque a FAC trabalha muito no conceito de projetos de pesquisa e inovação. Só que existem outras ações que podem ser apoiadas via fundação. A gente tem, por exemplo, o projeto de formação de agentes territoriais de cultura, capitaneado pela PROEX, com o Ministério da Cultura. Então, assim, não estou falando nada sobre a FAC, mas, assim, para eles não é tão comum apoiar projetos desta natureza. E aí veio a ideia também da gente fazer uma busca. Eu estive no Espírito Santo num seminário com várias fundações ligadas a institutos, vimos as dificuldades, etc. E aí fizemos a seleção, então, da Facto, que é essa ligada ao Instituto Federal do Espírito Santo, e do Rio Grande do Norte. Algumas operacionalizam concursos, aí a nossa famosa perder as algemas de empresas e ligar a fundação de próprios institutos federais que conhecem o que são os institutos federais, seus níveis de ensino pela verticalização, etc. Tá? Então, por isso foi a FAC, e por isso estamos fazendo o movimento de ter outras fundações. Para finalizar, o relacionamento com as fundações, as instituições apoiadas com as fundações. Seja a instituição que deu origem à fundação, sejam as apoiadas como a gente, né? Segue uma série de regramentos, tem que ter transparência, os projetos todos na própria página da FAC, né? Tem acho que é um BI ou alguma coisa desse tipo, que você consegue ver quais são os projetos por instituição, qual o recurso utilizado, como está sendo utilizado, né? Então, tentei resumir alguma coisa do pouco que eu conheço também sobre fundação. Perfeito, Marcos, obrigado. Mas é o que eu falei, Fernando, só para também complementar, as outras fundações que a gente credenciou também vão ter que ser credenciadas esse ano, né, Marcos? Só que como elas não têm projetos novos, a FAC já tem projeto em andamento, por isso que a gente mandou primeiro ela, mas vai vir também as outras para a gente fazer a aprovação para 2025, porque é anual essa aprovação. Bom, gente, então em votação, se alguém for contrário à aprovação do item 3.3 e 3.4, por favor, se manifeste. Abstenções? Aprovado item 3.1 e 3.4. O item 3.5, gente, eu acho que a gente pode voltar aqui à discussão em relação ao que a Thaís traz também, que eu acho que é um item importante. Na última reunião, a gente tinha entendido claramente, na fala, inclusive do Eut, que eu pontuei aqui, que era para a gente não discutir o uniforme naquela reunião, para a gente jogar para a próxima reunião. Por isso que ele foi inserido aqui para a gente fazer a discussão. Tem um grupo de trabalho que construiu, que até a conselheira Gleice participou do grupo, né? Então, a ideia era que a gente começasse aqui a discussão, não tá, tanto que não está a aprovação, tá? A análise e avaliação, pelo que a gente entendeu, porque o grupo poderia informar como é que foi a concepção da construção do documento. Então, era o início da discussão, um pouco na linha, até que acho que o Fernando falou no início da reunião, que era da gente trazer os pontos em discussões, né? E o entendimento era que esse ponto seria o primeiro a ser discutido, basicamente porque a gente precisa dar andamento aí à questão dos uniformes. Então, foi colocado. Porém, na fala aí de algumas pessoas no início, eu não sei se é para a gente fazer o início dessa discussão, inclusive com um grupo de trabalho pontuando a construção, ou se a gente joga para a próxima reunião. E aí eu acho que a Thaís está certíssima, e talvez a gente possa botar como ponto de pauta na próxima ordem do dia
esse fluxo de entendimento das comissões, para a gente validar esse fluxo aqui entre a gente, para não ter dúvida, porque a gente fez o entendimento que era para colocar o uniforme na próxima reunião. Inclusive, eu vou pontuar a fala do Eudes, mas não é nem para marcar, mas é só porque ele falou assim, a gente vai ter reunião com os alunos, eu não consegui discutir com os alunos, então eu prefiro que seja para a próxima reunião, e foi o que a gente fez. Mas, pelo visto, isso não está claro. Então, talvez a gente precise trazer um fluxo aqui desses processos com as comissões, apresentar, validar entre a gente como ponto de ordem do dia na próxima reunião, e aí a gente vai ter claro o trâmite, quando que entra, quando que chega para entrar, e aí eu acho que isso pode sanar essas dúvidas, né, que foram colocadas aí por alguns conselheiros. Então, coloco para vocês, ou para a gente discutir, ou jogar para a próxima, e aí não está aprovação, vocês viram que a gente fez questão de não colocar aprovação, porque era o início das discussões para esse grupo que construiu o documento poder também fazer os seus esclarecimentos. Então, coloca aí se a gente discute esse ponto de pauta ou se a gente deixa para a próxima reunião. Quem é a favor? Acho que é melhor aqui fazer votação também escrita, né? Eu acho que talvez seja melhor. Para a gente ou começa essa discussão ou a gente joga para a próxima reunião. Então, ou discutir hoje ou próxima reunião. Rafael, só uma questão de ordem mesmo, é porque eu acho que não seria melhor alguém fazer uma defesa do porquê que está jogando para outra e a outra pessoa fazer uma defesa por que tem que ser agora, só para a gente poder... Não, porque, na verdade, porque o que acontece, Fernando? No início da reunião, a gente foi perguntado por que estava no ponto de pauta. E aí eu coloquei que a gente teve entendimento que era para jogar para a próxima, né? Só que como o documento ainda não foi avaliado pelo grupo, a gente não colocou aprovação. Então, a gente teve muito cuidado. Por isso que algumas falas aqui, às vezes, até são complicadas, porque a gente fez nas melhores das intenções de não colocar como aprovação, colocar como análise, porque era o início desse processo. Só que alguns conselheiros, talvez, né, no início da reunião, não tenham percebido isso e tenha criticado ter entrado, mas a ideia era o início. Então, eu posso, antes da votação, indo nessa linha, talvez ouvir um pouco as pessoas se a gente deva fazer o início dessa discussão ou não, mas aí eu não sei quem defenderia, porque eu acho que a proposta foi construída não por uma pessoa, foi construída a partir da fala de vocês, por isso que eu coloquei. Mas se alguém quiser defender ou discutir hoje ou para a próxima reunião, a gente pode abrir aí para fazer essa defesa e a votação, ou então a gente inicia a discussão também, que não está para aprovação, está exatamente para um início de debate sobre o documento. Então, fico aí à disposição do que esse pleno aqui achar melhor. Eu acho que o Fernando, que colocou a proposta lá inicial, ele poderia colocar alguma questão, se a gente inicia ou não, porque eu acho que foi ele que... Na verdade, foi Fernando e Eudes, né? Para também não... Isso. Assim, Fernando e Eudes. E aí a gente vê se a gente começa esse debate. Quem participou do grupo foi a Gleice, né, Gleice? Quem mais participou do grupo da construção do documento? Eu não lembro todo mundo. Nós não estamos ouvindo. Tá, mas vou passar para o Fernando, o Eudes também, se quiser colocar, e aí a Thaís também, e a gente ou inicia ou passa para a próxima reunião. Vamos lá. Não, o que eu falei no início, eu vou retomar um pouco, né? E assim, também um pouco do que o Eudes falou, né? Acho que se existe uma comissão para tratar a temática, essa comissão vem apresentar para a gente vai deliberar. Nesse sentido, eu acho que a comissão também sinaliza para a gente, né? Se esse assunto está suficientemente debatido, né? E eu acho que já se falou que não, por isso faz todo sentido ir para a próxima reunião. Mas o que eu quis dizer no início não foi sobre essa temática. O que eu estava falando nisso foi que há um conjunto de temáticas que foi ignorado para essa reunião e não há nenhum tipo de equívoco da minha parte, nenhuma releitura da minha parte. Não foi esclarecido. O PDI desaparece, relatório de gestão desaparece, não retornou para esse fórum, não houve esclarecimento. O documento não foi encaminhado, o regimento interno do Conselho Superior, né? Então, assim, a impressão que dá é que as temáticas não andam, não há um retorno porque essas temáticas não andaram. Então, assim, na hora dos informes,
Eu acho que é isso, né? Os informes deveriam estar mais bem organizados. Então, para mim, falta esse esclarecimento. Ah, mas não temos secretaria. Então, qual é a razão de não ter uma substituição de secretaria? Isso é inviável por alguma razão? Não pode por alguma razão? Novamente, não houve esclarecimento. Então, a minha fala foi nesse sentido. Não estão havendo esclarecimentos, né, de por que algumas temáticas não estão andando, por que as coisas não estão acontecendo, né? Por que não tem a ata da segunda reunião, por que são muitas coisas, não é uma coisa ou outra, não é pontual, né? Não é pontual. Então, como a Thaís já falou, que, né, já começou a comentar sobre esse assunto específico, eu acho que ela talvez consiga até ser mais assertiva que eu sobre isso. Na sequência, Thaís. Bom, pessoal, essa é um pouco redundante, né? Mas se houve a definição de uma comissão para tratar da questão na última reunião do Consup, a gente não pode dar continuidade sem o resultado do trabalho dessa comissão, né? A comissão, nós fomos atravessados pelo fim do ano letivo, pelas férias docentes, e aí, como o Fernando pontuou, eu acho que a gente não pode vir para uma reunião de Consup sem uma organização prévia, né? A gente não pode vir sem alguém para secretariar. Se existe alguma normatização que impede a substituição da Secretaria do Consup, isso tem que ser colocado previamente para que, então, a gente constitua uma comissão interna que secretarie tal reunião. Mas a gente não pode vir sem revisão dos pontos colocados na reunião anterior, sem uma retrospectiva, sem se debruçar sobre essa ata ou sem se debruçar sobre as decisões, porque a gente vai vivendo de descontinuidade, né? Como é o problema que enfrenta o Estado brasileiro aí quando os governos se elegem e descontinuam uma política pública importante. Isso acontece com a gente aqui também e dá uma sensação de amadorismo, né? Como é que pode, na principal instância de decisão do IFRJ, a gente lidar com esse tipo de dinâmica? Então, se houve uma definição por uma comissão para se debruçar sobre as dúvidas, as polêmicas, as questões relacionadas a esse tema, essa comissão não pôde se reunir por conta de uma série de motivos que já foram expostos aqui, a gente não tem como definir, tomar alguma decisão hoje sobre essa temática. É isso que eu penso. Ok, Thaís. Próximo é... Baixa a mão, Thaís. Márcio Frank. Tudo bom? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Não, eu só queria contribuir um pouco, né? Eu estou como suplente, a minha titular está aí, que é a Gleice, né? Mas como eu tenho como falar, pelo menos, eu só queria dizer que eu acho importante, eu acho que a colocação de que o grupo não fez ainda nada nisso, eu acho que é razoável, e eu acho que, como ficou definido lá atrás, eu acho que eu mesmo levantei essa hipótese, né? Os grupos vão se juntar, vão apresentar um relatório, e aí a gente vai aprovar ou não o que o relatório está dizendo. Pelo menos era isso que eu tinha entendido, né? Mas eu queria ser um pouco, adiantar mais. Essa resolução já foi a de referendo, então ela já está vigente, né? Infelizmente. E a outra coisa é que a gente precisava dessa vigência ou dessa regulamentação, porque os campos e a própria reitoria estão comprando uniformes para os alunos. Até porque a lei do passe livre obriga que o aluno tenha uniforme para passar no ônibus, no trem, né? Quando eu estava no Maracanã, diversas vezes os alunos reclamavam porque o metrô bloqueava, a pessoa não entrava nem saía do metrô porque não tinha uniforme. Às vezes a pessoa vestia o jaleco para entrar, e aí quando ia sair não tinha uniforme, era bloqueada porque tem que ter uniforme. E aí as direções todas, como a própria gestão, já há um bom tempo, considera que se precisa de uniforme, a instituição vai fornecer esse uniforme. Só que para a gente, até por questões do próprio TCU,
ele obriga que a gente tenha um regulamento. Por que que a gente está dando uniforme? Por que que a gente está gastando dinheiro público dando uniforme para os alunos, né? Tanto camisa, uniforme de educação física, jaleco. Mas por quê? Porque existe uma regulamentação que pede isso. Então, eu acho que tudo bem, a gente vai discutir, mas eu acho que, eu volto a dizer, a regulamentação já está funcionando, já foi a de referendo. O que a gente vai fazer são alterações, modificações, né? Adaptações, correções, se for o caso, né? Só que eu queria parabenizar a Gleice, que está aqui, não é porque ela é minha titular, mas ela é assistente social e ela sabe bem as dificuldades e tudo que mexe com essa questão do uniforme, né? E eu acho que foi bem conduzida por ela e pela Ciliana, que foi a outra diretora que trabalhou, e eu acho que é tranquilo que a gente veja isso em outros locais, mas principalmente porque a gente tem a licitação agora, dia 4. A gente vai estar fazendo a licitação de uniforme, tá? Até porque vários campos, o próprio campo de São Gonçalo, Caxias, Niterói, eu acho que está na mesma situação, mas quase todos já estamos quase sem uniforme nenhum para ceder para os alunos, para que eles possam ter o direito ao passe livre, né? Então, eu só queria reforçar isso para todo mundo aí. Ok, obrigado, Márcio. Gleice. Não estamos ouvindo, Gleice. Fala. O microfone está fechado. Agora abriu. Fala. Não escutamos. Não dá para te ouvir. Mas tem que falar. Fala aí. Pronto, agora consegue? Agora sim. Oi. Ah, beleza. Eu coloquei aqui no Viva Voz do celular. É só uma questão em relação a esse tópico, esse regulamento dos uniformes, né? Na última reunião do Consup, eu não pude estar presente, aí eu fui representada pelo Márcio, que é o meu suplente imediato. E aí eu também não entendi que seria apreciado hoje o documento, né? Porque eu vi também que foi formado alguns grupos, né, para discutir documentos institucionais específicos. Eu até conversei com outros colegas diretores gerais que gostaria de ficar em algumas comissões que eu não estava diretamente vinculada, né? E uma delas é essa questão da revisão do regulamento do uniforme, que eu também não estava nessa lista de pessoas que fariam a análise do documento, né? Então, assim, eu gostaria de ficar até porque trabalhei na construção desse documento e acho que a gente precisa de um tempo para conversar, para discutir esse documento com os estudantes, porque da forma como foi feito, né, no atropelo como foi feito, por conta de viabilizar o andamento da licitação de compras de uniformes, a gente já deu esse esclarecimento em outra reunião, né? A gente... mas eu acho que pode até repetir mesmo, porque alguns não estavam na outra reunião. Foi a Procuradoria... Eu vou só fazer aqui, então, recapitulando a história, né? Aqui em São Gonçalo, nós somos nós somos o campus que gerencia a compra de uniformes desde 2015, mas em 2022 a gente não conseguiu comprar uniformes, porque o processo seguia normalmente, e parou num procurador de Santa Catarina que questionou a compra de uniformes porque não havia uma regulamentação interna, né, que justificasse, na verdade, que criasse a obrigatoriedade do uso dos uniformes por parte dos estudantes. E aí, nessa condição, a gente formou essa comissão, que inicialmente foi formada por mim e pela diretora Celiana. A gente fez esse documento foi aprovado de referendo para integrar, o processo foi paralisado na época, ele acabou perdendo a validade, a gente teve que reiniciar o processo de compra de uniformes em 2024, e aí o documento teve essa urgência, né, para ser um documento apensado no processo de licitação de compra de uniformes. Então, na ocasião, de fato, a gente não fez um diálogo com os estudantes, de fato, a gente não fez uma conversa prévia. Então, acho que agora que ele cumpriu, vamos dizer assim, esse objetivo mais imediato, a gente conseguiu dar sequência para a compra de uniformes e a gente, hoje, publicou o edital, né?
do processo de uniforme. Então, acho que a gente pode fazer um caminho de retorno, chamando especialmente os estudantes para a construção desse diálogo e para a revisão do documento. Então, assim, acho que não há condições de avaliar esse documento hoje, porque a gente não fez esse movimento, né? Eu, de minha parte, a gente não conseguiu fazer aqui em São Gonçalo, embora aqui o Grêmio Estudantil já tenha conversado conosco, né, querendo saber como é que foi esse processo, por que foi dessa forma, e a gente explicou, mas os estudantes aqui, inclusive, ficaram de fazer uma assembleia estudantil para apreciar o documento, tá bom? É isso. Ok, muito bom, Gleice. Fazer esse histórico é bom. Eu já tinha falado um pouco desse histórico, que o documento ele foi exatamente por causa da licitação do uniforme, mas também é importante que a gente colocar que já foi publicado hoje esse documento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Levantou a mão. Gleice, só abaixa para mim isso. Não, Gleice, abaixa a mão para mim. Rômulo. Mais uma vez, boa tarde. Muito me espanta essa questão dessa levantamento da procuradoria, né? Porque a gente vem comprando uniforme há muito tempo, né? E aí fica aqui um questionamento de a gente não pode contra-argumentar contra essa questão levantada pelo procurador, né? Porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Por que a gente tem que ter essa obrigatoriedade de uniforme só agora? Eu sou ex-aluno da instituição, né? E um marco até que... Uma coisa que me marcou, inclusive, quando eu ingressei na instituição lá em 2007 como aluno, foi uma fala do Eudes, inclusive, que era diretor de ensino aqui do Maracanã, de que não tinha uniforme, a gente não tinha uniforme justamente para a gente ter a liberdade e a responsabilidade de saber como nos vestirmos em cada uma das situações que a gente fosse passar aqui dentro. E isso vai contra, né, o que era essa liberdade e essa questão da responsabilidade de saber como se vestir para cada ocasião que a gente tinha, né, e que ajuda na formação dos nossos alunos, né? Então, assim, eu até entendo, mas não há nenhuma forma de a gente contra-argumentar com relação a isso, juridicamente falando, né? Porque se a gente já compra, a gente está cometendo uma ilegalidade desde 2015, então, é isso? Fica aqui o questionamento. Ok, obrigado, Rômulo. Mais alguém, gente? Então, gente, dadas as falas, eu acho que está bem claro, a gente retira o 3.5 do ponto de pauta, né? E aí a gente faz, na linha que a Thaís sugeriu, a gente coloca uma apresentação e aprovação de um fluxo das comissões, para todo mundo não ter dúvida como é que esses processos vão passar pelas comissões, os prazos que as comissões têm para entregar e para entrar em pauta, e a gente formaliza um pedido da comissão quando for para entrar em pauta ou não, e aí a gente traz. Tá? Em relação à fala do Fernando, eu queria só destacar, Fernando, que realmente a gente precisa contextualizar bem tudo, né? A gente teve a reunião, a gente teve recesso, a gente teve férias docentes. Então, isso obviamente impacta, inclusive, nas análises dos documentos, que foi aquilo que você colocou. Por que não está seguindo a sequência do que foi? Porque exatamente a gente pegou um período muito atípico, com uma reunião no início do ano, que não tanto que é extraordinária. Então, mas isso está no fluxo dos processos, entendeu? Não entenda que isso está diferente do que está sendo planejado, só que tem esses férias docentes, muitas pessoas são docentes também, que estão no cargo de gestão, então estão ministrando aula, então eles estão seguindo o fluxo aí, possivelmente nas próximas reuniões a gente vai ter, porque aí já é um tempo maior para esse processo, tá? Mas eu acho que é importante deixar isso claro, só porque não é falta de priorização aqui das questões, é porque tem essas questões relacionadas principalmente ao recesso e a questão das férias docentes. Bom, item 4, gente, proposta de pauta para a próxima reunião. Então, eu já fiz uma sugestão, né, da primeira, que seria a aprovação dos fluxos. A gente vai tentar desenhar um fluxo, mas ele está em construção. Se alguém quiser também ajudar no âmbito do conselho, né, se tiver com disponibilidade para ajudar a gente a construir esse fluxo, a gente está à disposição aqui para ajudar, é só botar o nome aí. Mas a gente traz uma proposta para a gente amarrar como essa entrada dessa pauta das comissões vai entrar nas reuniões assim que tiverem os documentos elaborados. Mais algum ponto em destaque para a próxima reunião?
A gente tem inscrito aqui para contribuição Rômulo. Eu não sei se ele não abaixou a mão. Eu só não abaixei, perdão. Tá, desculpa, Rômulo, aqui. É que eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. O próximo que levantou a mão, Fernando. Fernando, me tira uma dúvida. Você está no e-mail do Teams do Instituto, não? Ué, Tá? no e-mail, sim. Porque está aparecendo para mim não verificado. Como se você estivesse entrando... Pode ser que eu tenha entrado pelo Gmail. Ah, Gmail tá, porque está não verificado. Normalmente eu sempre prefiro o Gmail que o Teams, mas... É porque ele estava aparecendo para o pessoal externo, mas para você apareceu... Sim, Tem também, ó, a Adriana também apareceu. Quando vocês entram pelo do e-mail do Instituto, gente, vocês têm acesso a mais facilidades no e-mail, porque ele está dentro da conta corporativa. Então, tentem entrar sempre, entra no e-mail do Instituto e clica no link por lá, que aí vocês têm fica melhor a reunião para quem está. Bom, então, próximo, Fernando. Bem, eu ia fazer a solicitação de que a gente receba todos os conselheiros, né, inclusive os suplentes, recebam a informação das comissões, tá? Quais são as comissões, quem está em cada comissão na atualidade, e também a gente tem aí, possa tirar daqui um prazo para conclusão dessas comissões, né? Além disso, que essas comissões logo em seguida sejam portariadas, já que não foram, né, até o momento. Então, pedir para que sejam... Eu acho que isso é um fluxo que tem que estar presente, tá? E eu acho que, assim, para a próxima reunião, eu acho que é fundamental, como o Eudes falou também, que a gente possa incluir a questão do regimento interno do Consulp, tá bom? Ademais, assim, a questão da minha fala, já que, né, o presidente me citou, né, é que a gente tenha um esclarecimento quanto à secretaria, né, já que é uma função gratificada, qual a razão que a gente não tenha algum perfil de substituição, tá? Se isso está em algum regulamento, eu desconheço, não me recordo, mas pode ser que esteja e eu realmente não lembro. Então, para que a gente tenha algum esclarecimento sobre isso, para que não aconteça mais essa situação. Fernando, essa situação, isso eu posso te explicar. Essa situação é relacionada a que a gente convidou pessoas que não aceitaram a substituir a função, exatamente porque tem pessoas que acham que é uma função desgastante e as pessoas não querem estar. Exatamente porque é uma cobrança muito grande de secretaria. E a gente demorou 1 ano. Na gestão anterior, a gente ficou 1 ano trocando de secretários, porque as pessoas não conseguiam. Eu acho que vocês precisam entender que a secretaria ela não é ela tem todos os problemas que todos nós, servidores, temos e faz um movimento para tentar atender. Então, como existe muita cobrança, é uma função muito ingrata, que as pessoas não querem. A gente passou 1 ano tentando alguém, né? E não consegue porque não quer mesmo. A gente, inclusive, colocou, até o Eudes, na outra gestão, se colocou à disposição para ajudar na secretaria, porque é uma função difícil. Então, assim, ela está de férias, ela não vou negar as férias do servidor, não sei se é isso que está colocado em jogo, mas não tem substituição. Então, assim, ou a gente convidou 3 pessoas que não assumiram, que não aceitaram estar na substituição. A não ser que a gente aprove aqui que na substituição do secretário, algum dos conselheiros assuma, eu acho que isso pode ser uma possibilidade. Mas a gente pode trazer isso numa próxima reunião. Mas não existe, é por isso, exatamente, que não tem. Ok? Bom, gente, estão fechando aí. Então, eu anotei aqui para pontos para a próxima reunião. A apresentação do fluxo das comissões. A apresentação... Aí o Fernando coloca para a gente colocar a apresentação de todas as comissões, enviar por e-mail, porque aí a gente bate o martelo se alguém tiver dúvida ainda, e ainda as representações que estão ausentes de representação nas comissões. Inclusive, para quem faltou e foi colocado, validar. Bom, e aí continuamos aí em ponto de pauta para a próxima reunião, é só para fazer o registro. Próximo que levantou a mão, Fernando de novo? Não. Ah, o outro Fernando Moraes. Fernando, tá mudo.
Desculpa, gente, voltei. Então, vê se né, eu queria colocar algumas questões aqui, ser bem rápido mesmo, o objetivo. Almada, a gente precisa da portaria do GT Calendário. O GT Calendário, né, tiveram ali, né, trabalho de mais de 60 pessoas, as pessoas elas cobram o tempo inteiro a gente e a gente traz para cá e a gente não consegue resolver uma coisa que é criar uma portaria que estabelecer um GT, que daqui a pouco o calendário que esse GT construiu já está acabando. Então, assim, né, tá virando, pô, chacota lá no grupo, piada. Então, assim, vamos resolver isso. É só fazer uma portaria. E, assim, enquanto conselheiro, eu estou trazendo isso aqui para esse espaço, porque a gente não pode, gente, admitir, né, que esse tipo de coisa seja possível. Vamos tentar resolver o que falta para resolver. Na penúltima reunião, sei lá, faltava um e-mail. Aí, pô, acho que o Roberto foi lá e mandou. Aí na outra reunião, mas não sei o quê, falta não sei o quê, a gente mandou de novo. E aí, pô, cara, já está acabando o calendário, entendeu? Ajuda aí com isso, por favor. Né? Outra questão em relação, assim, teve aquela portaria lá da internacionalização, desculpa se foi falado aqui antes, tá? Se foi falado, pode me cortar. Né? Mas ela veio com um texto diferente daquele acordado entre os conselheiros, e aí a gente, né, citou isso na última reunião, ficou de se corrigir, e aí foi resolvido, não foi? Né? E a questão do regimento interno do Consup, que pelo que eu entendi, não dependia de comissão, porque já teve um GT. Porque veja, olha qual é a minha preocupação. Beleza, vamos discutir fluxo, vamos criar um GT, aí esse GT vai trabalhar e vai apresentar um resultado. Aí, porra, quando apresentar esse resultado, entendeu? Vai acontecer ou não vai? Porque a experiência que, infelizmente, né, eu acumulo aqui de participação de GT é que a gente trabalha e depois o resultado ele é colocado para consulta e tudo mais. Então, o regimento interno do Consup, ele é uma prioridade zero para a gente. Né? A gente colocou isso aqui desde a primeira reunião, a gente vai para a terceira reunião, né? Sendo uma reunião extraordinária que ela foi pensada para a gente tentar tirar o acúmulo de pauta que temos. Só que se não surgem as questões que estão acumuladas, a gente não avança, como já foi colocado aqui por outras pessoas. Então, assim, regimento interno do Consup, eu queria perguntar objetivamente. Então, recapitulando, tá? Por que não foi feita a portaria do GT Calendário? É a primeira pergunta. Minha segunda pergunta em relação ao documento lá do Ninter, ele foi reformulado, já foi corrigido? E a terceira pergunta o que falta para a gente colocar para consulta pública o regimento interno do Consup que um grupo de trabalho se debruçou e concluiu em novembro de 2023? São essas três perguntas. Se puder me responder, eu agradeço muito. Obrigado. Ok, próxima, Leísa. Então, na verdade, aqui tentando fazer um link entre propostas de encaminhamento e inclusão de novas pautas na próxima reunião e com alguns pedidos também. Ia pedir a disponibilização da reunião anterior e dessa no YouTube, como ficou acordado da última vez. A segunda, na verdade, é um convite, até pela fala da Gleice, e um informe, né, no caso, a gente está como ponto de pauta, proposta de ponto de pauta, um grupo de trabalho para uma política no acolhimento de mães e a parentalidade de uma maneira geral, principalmente voltadas a estudantes, enfim. Sobre esse ponto de pauta, até a Gleice comentou comigo, né, quando eu fiz essa primeira intervenção lá na primeira reunião, se você quiser participar desse GT, ia ser muito bacana, acho que isso é uma ponte importante. E na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma reunião com a DIDA e o NUGEDES para falar sobre... É um GT que já está portariado, que vai desenvolver sala materno-infantis no Instituto, tá? Então, assim, já tem um GT trabalhando pela DIDA. Eu acho que seria muito importante a gente poder unir essas duas frentes, porque são para a mesma finalidade. A terceira coisa, que aí entra, né, como proposta de pauta, e aí eu me coloco até a disponibilidade de desenvolver ajudar na construção, na possível construção disso. Acho que a gente precisa pensar uma regulamentação
desenvolvimento de critérios de prioridade na remoção desses servidores, tanto dos campi novos quanto dos campi que vão ficar ociosos. Então, acho que a gente pode criar, não sei, eu acho que até o Júlio está aqui também, e aí não sei se a gente pode propor a criação desse GT, desse grupo de trabalho, enfim, para pensar critérios de prioridade ou, enfim, né, que deixem mais transparente e democrático essa mobilização de servidores tão grande aí no nosso instituto, até porque a gente também tem uma legislação a atender, né? Nós temos a legislação que fala sobre se o servidor público manifestou interesse, né, por exemplo, num BIR, né, como nós já temos, e serão abertas novas vagas depois, esse servidor tem prioridade, de acordo com a lei, né, em ser atendido antes que cheguem novos servidores, né, enfim. Acho que é basicamente isso. Esse terceiro é propor assim, essa criação desse GT para criar critérios nessa remoção de servidores. É isso. Ok, obrigado, Leísa. Próximo, William. Abaixa a mão, por gentileza. Eu demorei para aprender a levantar a mão. Agora, para baixar a mão é outro processo. Também. Desculpa. Tá. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar. É que eu tenho um tema aqui. Você falou um negócio de próxima pauta. A CPA, ela solicitou depois para a gente, da Consulp, indicar um membro da sociedade civil para participar do CPA. Tá? Para não esquecer, você falou um negócio de próxima pauta, na próxima reunião. Aí estou colocando isso para a gente ver depois, colocar essa pauta, essa questão aí que eles estão precisando de urgência. Perfeito, obrigado. Próximo, Adriana Salgueiro. Boa tarde a todos. Eu queria só lembrar também que na última reunião eu pedi para incluir a pauta que foi a moção de apoio ao Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, que foi um pedido da professora Passos. Então, eu queria enviar já por e-mail o documento, tá? Tá, gente, é importante também, assim, esses documentos a gente precisa receber, tá, Adriana? Você chegou a mandar para a gente, não? Sim, eu mandei. Eu estou tentando achar Tá, no então vou e-mail, mas eu verificar vou aqui para a gente reencaminhar. inserir na próxima reunião, ok. Tá, eu acho que todos os pedidos aqui, gente, foram registrados para a gente inserir na próxima reunião. A gente coloca como esses pontos colocados aqui. O que não entrou na pauta, a gente não recebeu. Então, por exemplo, colocações assim sobre o NINTE, a gente não recebeu ainda a mudança. Mas vocês podem acompanhar, gente, tudo pelos processos. A gente faz questão de colocar os processos que vocês conseguem acompanhar exatamente o que está acontecendo. Então, ele foi encaminhado para fazer as alterações para fazer o novo documento. Então, ele não foi feito, mas os outros pedidos aqui estão colocados, a gente vai inserir para a próxima pauta. Ok? Rafael, eu levantei a mão. Certo. Pode Posso? falar. Eu acho que alguém levantou. Adriana não abaixou, né? Adriana, abaixa por gentileza. Eu acabei de abaixar aqui. Eu queria propor que no retorno da secretária seja feita uma revisão, desde a primeira data da primeira reunião ordinária, das propostas de ponto de pauta, porque na primeira reunião ordinária nós tivemos uma série de propostas de ponto de pauta, além da pauta represada, né? Na segunda reunião ordinária, a gente teve outras propostas de ponto de pauta. Nessa reunião extraordinária, não apareceu essa retrospectiva e apareceram pontos que foram definidos, né, por algum critério, alguma prioridade, que não foi nossa. Nossa, eu digo enquanto colegiado, né? Então, eu quero solicitar que seja feita essa revisão, esse levantamento a partir das atas e seja apresentado também na próxima reunião,
para que a gente possa entender e construindo aí coletivamente essa metodologia, esse fluxo, essa prioridade. Então, fica aqui a minha solicitação, que eu acho que é um trabalho que a secretária consegue realizar sobre os registros, né? E com relação ao Ninter, isso precisa ser encaminhado, né? Eu sei que, em diálogo com o Rodrigo Lemos, isso já está no radar de vocês para que seja colocada a retificação, para que seja feita a retificação do documento. Mas a gente já teve aí o decorrer, né, de um período, enfim, a gente já aguardava para essa reunião, essa retificação, até porque ela diz respeito a um acordo coletivo, né, ao que foi construído na primeira reunião ordinária do Consup. Então, acho importante considerar isso aí, a urgência com relação a isso. Ok. Então, gente, finalizamos. Deixa eu ver se tem alguém. Tem novas mãos levantadas ou esqueceram de levantar? Agora eu fiquei na dúvida. Não, eu levantei de novo, Rafael. É porque eu fiz 3 perguntas objetivas, eu nem pedi ponto de pauta nem nada. E sei lá, não sei se você não entendeu ou tá me ignorando mesmo, objetivamente. Eu respondi. O Ninter a gente ainda não recebeu. A portaria ainda não foi emitida, eu vou descobrir por quê. A do GT Calendário? E o último item, qual foi? Não, do GT Calendário eu sei que não foi, pô. Tô querendo saber Então eu estou te informando que eu também não sei. Eu vou verificar. E o Ninter e o Dinter eu coloquei que depende do retorno do setor. E do Exatamente regimento, isso. Do regimento do Consup. Então, foi falado antes. Na verdade, só falta botar a forma que vai ser feita a consulta. Mas o Eudes falou que vai mandar aí e a gente está aguardando. A gente falou isso no início da reunião. Tá bom. Ok? Gente, acho que mais alguém levantou a mão. Júlio levantou a mão, Júlio? Oi, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Só para informar que a gente já fez o encaminhamento operacional, tá? Realmente, como você falou, não saiu a portaria ainda, o documento novo, mas a gente fez o encaminhamento oficial. Queria só sugerir aqui, aproveitar os colegas, já que vai ter um ponto de metodologia, para que seja colocado isso, né? Quando uma área técnica apresenta um documento e o conselho solicita sugestões, que ele volte para essa área técnica, seja ela qual for, para ser reapresentado novamente, né? Então, a área técnica constrói, o Consup faz a votação. É importante a gente ter isso bastante em mente para o Conselho Superior. Obrigado. Ok, obrigado, Júlio. Gente, obrigado a todos pela reunião. Chegamos no nosso horário, 4 horas. Parabéns, a gente conseguiu dar conta aí do horário de toda a reunião, foi muito bom. Espero que todos vocês estejam bem, tranquilos e até a próxima reunião. Muito obrigado, tá? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, bom pessoal. final de semana. Bom final de semana, pessoal. Um abraço, boa sexta-feira a todos e todas.